Faz tempo que eu penso em falar e acabo não falando sobre minha mãe ter Alzheimer. É, já fiz vários vídeos ou postei, mas nunca falei abertamente sobre como a gente chegou nesse diagnóstico. O diagnóstico da minha mãe aconteceu em 2019. O resultado saiu no dia 26 de julho de 2019. Como isso aconteceu, como chegamos a esse resultado, como que a gente teve esse diagnóstico? Foi algo assim que eu até me fiz novamente essas perguntas ontem, hoje, falei com a minha cunhada, falei com meu irmão, para tentar montar o quebra-cabeça novamente. Então, lembrando que assim, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa, frequentava a Legião de Maria, muito participativa na igreja, muito amiga, muito feliz, muito sorridente, que ela continua muito feliz e muito sorridente. E eu lembro que a gente começou a ter sinais. Então a gente precisa se atentar aos sinais muitas vezes, só que a gente não quer ver, ouvir, entender e por aí vai. Eu lembro que eu ligava pra minha mãe, na época eu tava morando no Rio, e eu ligava pra minha mãe, falava com ela tal. E um exemplo, falava com ela, daí eu falava assim que tinha chovido naquela semana na cidade. Aí eu falava com meu pai, voltava a falar pra minha mãe, pra dar boa noite e tudo mais. E ela falava novamente que tinha chovido. Eu, tá, passava despercebido. E aí eu lembro que algumas vezes eu ligava assim, porque o teu irmão não me liga mais. E eu fiquei assim, falei, daí uma vez eu liguei pro meu irmão e perguntei, você não ligou mais pra mãe? O que que aconteceu? Daí ele falou, não, mas eu liguei, falei com ela essa semana, passou. Entramos em outros assuntos, começamos a conversar, daí eu falei, eu vou ligar pra ela. Então assim, e meu irmão também achava em conversas que tinha esquecimentos ou repetições, mas no dia a dia, no cotidiano, a gente passa batido. E numa dessas vezes, meu irmão estava de férias, na época os meus pais moravam em Francisco Beltrão ainda, e aí tinha uma vizinha que era agente de saúde e chegou pro meu irmão e conversou: olha, eu acho que seria legal vocês procurarem um médico, porque ela tentou falar de uma forma muito delicada, muito cuidadosa, né, porque é um assunto delicado, é um assunto que exige cuidado. E aí foi quando ela falou assim, olha, eu tenho um médico num posto de saúde na unidade da Alvorada, que ele é um geriatra, ele é fantástico. E meu irmão falou, tá bom, né? A gente tenta entender, tenta aceitar, mas não quer entender e não quer aceitar. Mas marcou, e ele 2 dias depois, nem isso, meu irmão falou que já foi na consulta. O médico solicitou exames, tomografia, entre outros. E aí começou aquela bateria de exames. Nisso a minha cunhada fez o acompanhamento com a minha mãe, indo nas consultas, nos exames e tudo mais. E aí a gente teve o diagnóstico de Alzheimer, né? Início de Alzheimer. Então isso foi em 2019 e de lá pra cá a gente vem vivendo, aprendendo e conhecendo o que é o Alzheimer, mas tem muita coisa ainda, né? Enfim, é só para dizer como que a gente conheceu o diagnóstico do Alzheimer. Então, são sinais e você tem que estar atento às coisas, tá bom? Se cuide, cuide de quem você ama.